Colegas, o próximo item é um item extremamente importante, está aí na tela para vocês. É o nosso querido habeas corpus coletivo. Se ainda não foi cobrado de vocês numa prova, podem anotar, principalmente Defensoria Pública. Já deve ter caído em algum concurso Brasil afora, mas é uma ótima questão para cair numa segunda fase de Defensoria Pública. Seja para você dissertar sobre o assunto, seja para você o quê? Impetrar um habeas corpus coletivo. Professor, o que seria isso? Então vamos lá. O habeas corpus coletivo nos leva, num primeiro momento, a uma introdução em que a gente fala sobre a sociedade de massa. Na sociedade de massa em que vivemos, pessoal, é extremamente comum que um ato isolado tenha o condão de repercutir na esfera de várias pessoas, sobretudo quando em jogo o quê? A liberdade de locomoção. Então, vez por outra, um ato pode repercutir na liberdade de locomoção de várias pessoas. E é exatamente por isso, pessoal, que começaram, já tem alguns anos isso, mas é a partir daí que surge a ideia de utilização do habeas corpus coletivo. E por quê? Ora, se um único ato pode repercutir na esfera individual de várias pessoas, por que não admitir a utilização de ações coletivas em sede processual penal? E por que é importante isso? Primeiro, porque quando eu utilizo o habeas corpus coletivo, isso vem ao encontro da celeridade, isso vem ao encontro da garantia da razoável duração do processo, e isso, Charles, também vem ao encontro de um próprio ideal de justiça. E por que justiça, pessoal? Porque, sei lá, eu estou aqui trabalhando num exemplo fictício. Imagine que num determinado presídio, todos os presos sejam incluídos por ordem do diretor do estabelecimento no RDD. Ou seja, não passou pelo crivo do judiciário e de uma hora para outra ele mandou todo mundo para o RDD. Um outro exemplo, imagine você que o diretor, o secretário de administração penitenciária de um estado, de um dia para o outro, mande os 1.000 presos, os 10.000 presos para um container. Todo mundo vai ficar detido dentro de um container. Veja, um ato isolado é capaz de repercutir na esfera individual de várias pessoas. Sob a ótica daquele método tradicional de resolução dos conflitos, o que os 1.000 presos seriam obrigados a fazer? Cada um teria que impetrar um habeas corpus. Pobre do tribunal. E pobre do tribunal, sobretudo porque, não apenas em virtude dos 1.000 processos que seriam instaurados, mas também pela própria loteria judiciária que seria instaurada. E por quê? Ora, quando eu tenho vários habeas corpus distribuídos a juízes, desembargadores, ministros diversos, eu corro o risco de me deparar com decisões o quê? Contraditórias. Um desembargador entendeu que não cabe prisão em container. O outro ministro entendeu que o diretor do presídio pode determinar a inclusão no RDD. Não fica legal isso. Então, senhores, é com base nesse ideal de celeridade, razoável duração do processo e num próprio ideal de justiça e isonomia, evitando essa loteria judiciária, que surge, então, há alguns anos, essa ideia de possibilidade de utilização do quê? Do habeas corpus coletivo. E por que me refiro a ele como habeas corpus coletivo? Exatamente porque, em caso, o paciente aqui, o nosso paciente nesse habeas corpus, ou seja, a pessoa que sofre ou está na iminência de sofrer uma violência ou coação em sua liberdade de locomoção, seria o quê, Charles? Seria uma coletividade
determinada. Então, no meu exemplo, os 1.000 presos em containers, ou ao menos determinável. Eu vou explicar isso aqui. Professor, como assim um paciente como coletividade? Quando você impetra um habeas corpus coletivo, de duas uma. Ou você já o impetra apontando as 1.000 pessoas que estariam sofrendo essa violência na sua liberdade de locomoção, o que, convenhamos, é extremamente difícil, ou ao menos que essa coletividade, que esse grupo de indivíduos seja o quê? Determinável. Aqui a gente vai lembrar de um habeas corpus coletivo mais antigo, impetrado o quê? Em favor de mulheres presas, gestantes, parturientes, tá? Amamentando seus filhos. Um habeas corpus antigo. E ali houve essa discussão. Por quê? Porque quando o HC foi impetrado, me perdoe, não sei se pela Defensoria da União ou a Defensoria de algum estado, o que aconteceu? Não era possível estabelecer quais eram as mulheres presas que se encontravam nessa condição. Aí o Supremo falou assim, pô, mas peraí, posso ou não posso conhecer o HC? Entendeu-se que sim. E por quê? Porque entendeu-se que essa informação das mulheres gestantes parturientes poderia ser fornecida pelo Departamento Penitenciário Nacional. Ou seja, se eu consigo obter essa informação, ainda que posteriormente, não há óbice nenhum à utilização do HC coletivo. Legal? Só para a gente poder concluir esse raciocínio, pessoal. Antigamente, o habeas corpus coletivo não era admitido, hoje tem sido admitido pelos tribunais superiores, tá? A doutrina, eu cito aqui no manual vários doutrinadores, professor Daniel Sarmento, entre tantos outros. E se você pesquisa hoje no próprio Supremo Tribunal Federal e no STJ, você vai encontrar vários julgados sobre o assunto envolvendo Covid. Eu já citei o caso da prisão domiciliar e da própria prisão penal envolvendo gestantes, parturientes, regras de Bangkok e assim por diante. E entende-se que o raciocínio aqui, pessoal, deve ser trabalhado à própria luz do mandado de injunção coletivo, de onde, aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal extrai a legitimidade ativa. Ou seja, quem é que pode impetrar esse habeas corpus coletivo? Mandado de injunção coletivo. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, pessoal, passou a entender o seguinte, ora, se admite a utilização de ADPF e do próprio mandado de injunção coletivo, seria ilógico não admitirmos o habeas corpus coletivo, sobretudo à luz da própria doutrina brasileira do HC. Professor, mas quem poderia impetrá-lo? Aí você vai buscar, e eu vou mostrar para vocês, a lei do mandado de injunção, e é de lá que você vai extrair os legitimados ativos para impetrar esse habeas corpus. A maioria esmagadora dos casos, a Defensoria Pública da União e dos Estados é que tem se valido desse instrumento aí. Maravilha? Algumas observações importantes que eu até extraí aqui do nosso manual para vocês. Vamos lá? Maestro, põe na tela. Primeiro, a necessidade de delimitação adequada do grupo favorecido, através de uma questão objetiva de natureza comum, demonstrando que todos estão numa situação fática e jurídica semelhante, o que, em tese, autorizaria uma decisão unitária da lide. Então, senhores, a semelhança de um habeas corpus individual, em que eu tenho que apontar o dedo e dizer que o Charles foi preso em flagrante sem estar em situação de flagrância, quando eu impetro um habeas corpus coletivo, eu vou ter que demonstrar que 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas estão numa mesma situação fática e jurídica. Então, por exemplo, mulheres presas sem acesso aí a tratamento adequado aí de seus filhos recém-nascidos, pessoas com Covid em estado aí debilitado e assim por diante. Você vai ter que delimitar. 2. É firme a jurisprudência, comentei com vocês isso, no sentido de que o fato de os pacientes
não terem sido identificados individualmente na petição inicial do habeas não constitui justificativa adequada para o seu indeferimento, desde que se revele possível, por ocasião da execução da ordem, a identificação daqueles que estão sofrendo violência ou coação ilegal em sua liberdade de locomoção. É aquilo que eu comentava com vocês. É humanamente inviável, por exemplo, você exigir da Defensoria Pública da União ou dos Estados que, ao impetrar um HC coletivo, já diga quais são as 1.000 pessoas, as 300 pessoas que estão naquela mesma situação. Agora, se há uma situação fática e jurídica idêntica que pode ser objeto de delimitação ao executarmos a ordem do HC coletivo, eu posso conhecê-lo. É exatamente o que está aqui na tela para vocês. Beleza? Observação de número 3. De modo a se determinar o juízo competente para, perdão aí pela redação, para o julgamento do writ, a autoridade coatora deve ser determinada, sob pena de se conferir a determinado juízo, provavelmente Supremo, uma competência não prevista na Constituição, o que, em tese, poderia implicar num habeas corpus per salto, ou seja, indevida supressão do primeiro grau de jurisdição. Senhores, há de se tomar cuidado para não generalizar e dizer que todo HC coletivo é da competência do Supremo. Em nenhum momento a Constituição Federal diz isso. Então você precisa estabelecer qual é a autoridade coatora, para, a partir daí, delimitar qual seria o juízo competente. Então, aqui num exemplo fictício, o diretor do presídio na cidade de Pirim-Pim-Pim decretou o RDD de todos os presos. Ele é a autoridade coatora. Qual será o juízo competente? Provavelmente o juiz de primeira instância daquela comarca. Ah, o secretário estadual de administração penitenciária determinou a colocação de todos os presos em contêineres. Ele é a autoridade coatora. Eventual habeas corpus, provavelmente, a depender lá da Constituição Estadual, será da competência do respectivo Tribunal de Justiça e assim por diante. Beleza? Continue comigo. Observação de número 4. A fundamentação legal para o cabimento desse writ na forma coletiva é extraída pelos tribunais superiores de 2 artigos. Primeiro, do 654, parágrafo 2º, que vai dizer que juiz pode conceder habeas corpus de ofício. Ora, se eu posso conceder habeas corpus de ofício, se você está na mesma situação que outros presos, que outras pessoas, eu posso estender a ordem. E o outro dispositivo que também é citado é o artigo 580, que trata, né, pessoal, daquele chamado efeito extensivo. Se uma ordem é concedida, seja em recurso, seja em habeas corpus, em favor de alguém, e eu identifico outras pessoas que estão objetivamente na mesma situação, eu posso estender essa ordem. Então, por mais que não haja previsão legal expressa do habeas corpus coletivo, a fundamentação desse writ multitudinário é extraída pela doutrina e pelos tribunais superiores desses 2 dispositivos aí exibidos para vocês. Para a gente poder concluir, eu já havia citado isso, a legitimidade ativa do HC coletivo é trabalhada pelos tribunais superiores com a utilização por analogia do artigo 12 da Lei 13.300, que trata do mandado de injunção coletivo. Está aí na tela para vocês, então, quem poderia impetrar esse HC coletivo. O MP, quando a tutela for especialmente relevante para a ordem jurídica, regime democrático com interesse, partido político, com representação no Congresso, organização sindical, pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, se antes tinha que impetrar 100, centenas e milhares de habeas corpus, hoje há uma racionalização desses processos através da utilização crescente dos habeas corpus coletivos.